aí? Eu sou a Mariana do Responde Aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre equação do plano. Bem, para a gente pensar na equação de um plano, a gente precisa primeiro se perguntar o que a gente precisa para que um plano esteja bem definido no espaço. Bem, será que se a gente tiver um ponto, a gente define bem um plano no espaço? Bem, olhando para essa figura aqui, a gente já percebe que não, né? A gente pode ter um ponto P0 e vários planos passando por esse ponto. Então, um ponto só, vários planos em várias direções. Então, um ponto só não é suficiente para a gente ter um plano bem definido, porque a gente pode ter muitos planos passando por um mesmo ponto. Então, a gente precisa, além do ponto, a gente precisa definir a direção desse plano. E, para definir a direção de um plano, a gente usa um vetor que seja normal, ou seja, que seja perpendicular a esse plano. Então, uma vez que a gente tenha um ponto P0 que pertence ao plano e um vetor normal a esse plano, a gente tem um plano bem definido no espaço. Então, o que a gente precisa para definir um plano no espaço é um ponto P0 pertencente a esse plano e um vetor que seja normal a esse plano. Beleza? Então, agora vamos pensar qual é a equação do plano que passe por esse ponto P0 igual a 1, 1, e tenha como vetor normal esse vetor N aí, 1, 2, 3. Bem, a gente tem aqui o nosso plano. E aí, marquei aqui o ponto P0 e o vetor normal ao plano. Tá. Para a gente equacionar isso, vamos marcar aqui um ponto P qualquer, né? Então, esse ponto P ele vai ter coordenadas x, y, z qualquer. E vamos marcar também esse vetor aqui, P0, P. Então, o vetor aqui, P0 até P. E aí, quais são as coordenadas desse vetor P0, P? São as coordenadas do vetor P menos as coordenadas do vetor P0. Então, as coordenadas do vetor P0, P é P menos P0. Então, coordenadas de P, x, y, z, menos do P0, que é 1, 1, 1. E aí, a gente pode juntar tudo, né? X menos 1, y menos 1 e z menos 1. Agora, se você reparar, o nosso vetor P0P e o nosso vetor N, que é o vetor normal ao plano, eles são perpendiculares, porque o P0P ele está no plano e o vetor normal é normal ao plano. Então, esses dois vetores são vetores perpendiculares. E uma das propriedades de vetores perpendiculares é que o produto escalar deles é zero. Então, substituindo aqui as coordenadas do nosso vetor P0P e do nosso vetor N, fazendo esse produto escalar, a gente vai ter que isso tem que ser igual a zero, porque esses dois vetores são perpendiculares. Então, o que a gente fica aqui fazendo esse produto escalar é 1 vezes x menos 1 mais 2 vezes y menos 1 mais 3 vezes z menos 1. Isso tem que ser igual a zero. Então, de modo geral, a equação de um plano que passe por um ponto P0, qualquer, x0, y0, z0, e que tenha como vetor normal um vetor n igual a ABC, vai ser essa daqui. Vai ser as coordenadas do nosso vetor normal, igual a gente tinha aqui, multiplicando x menos o x0, y menos y0 e z menos z0, isso tudo somado igual a zero. Beleza? Então, essa daqui é a equação geral de um plano. Então, toda vez que a gente quiser a equação de um plano, a gente só precisa identificar o vetor normal, o ponto P0 e substituir aqui. Tranquilo? Então, vamos ver se você entendeu mesmo. Qual é a equação do plano que passa por um ponto P0 igual a 1, 2, 3 e tem como vetor normal o vetor n igual a 4, 5 e 6? Bem, aquela equação geral que a gente acabou de ver é essa daqui. Então, identificamos o nosso vetor normal, que é esse daqui, e o nosso ponto P0, que é esse daqui, e é só substituir na equação geral. Então, a gente vai ficar com 4, que multiplica x menos 1 mais B, a segunda componente do nosso vetor normal, 5
que multiplica y menos o y0 é 2, mais o c, que é 6, que vai multiplicar z menos o z0, que é 3. E isso é igual a 0. E aí, a gente pode deixar dessa forma aqui, mas, para ficar mais bonitinho, a gente pode fazer as multiplicações aqui, né? Fazer as distributivas, somar tudo, diminuir e tal. E aí a gente vai chegar nessa equação aqui do plano. Tranquilo? Tá, agora a gente já sabe equacionar um plano, vamos aprender como a gente faz para esboçar o gráfico de um plano. E aí, para isso, a gente vai usar esse exemplo aí, x mais y mais z igual a 1. Vamos tentar esboçar o gráfico desse plano aí. Para fazer isso, a primeira coisa que a gente precisa é identificar os traços do plano. O que são os traços? São as interseções do nosso plano com os planos coordenados. Quem são os planos coordenados? São o plano XY, o plano YZ e o plano XZ. Então, a gente precisa fazer essas interseções do nosso plano com esses planos coordenados. Vamos começar pelo plano XY. Bem, no plano XY, o que a gente tem é que o Z vale 0, porque a gente está só no XY. Quando o Z vale 0, a gente pega substituindo esse Z igual a 0 na equação do plano, a gente vai ficar aqui x mais y mais 0 é igual a 1, então y é igual a 1 menos x. E aí a gente traça esse traço aqui, né? Isso aqui é uma reta que vai passar pelo ponto 0, 1 e 0 no eixo y e pelo ponto 1, 0, 0 no eixo x. Então, fazemos essa reta aqui. Porque, como eu sei esses pontos aqui? Porque só fazer x igual a 0, eu sei que o y vale 1. Então, eu tenho o x vale 0, o y é 1 e o z é 0. Então, a gente tem esse ponto aqui. Aí, depois eu faço x igual a 1. Aí, eu vou ter que o y vale 0. Então, vou ter 1, que é o x, o 0, y e o 0, z. Aí, eu tenho esses dois pontos e dou uma ligadinha aqui. Beleza? Então, esse é o traço no plano XY. Agora, vamos para o plano YZ. No plano YZ, a gente tem que o x vale 0. E aí, substituindo x igual a 0 na equação do nosso plano, a gente vai ficar com 0 mais y mais z é igual a 1. Então, a gente vai ficar que z é igual a 1 menos y. E aí, isso também é uma reta. Aí, a gente marca essa reta aqui no plano YZ. Beleza? E esse é o traço com o plano YZ. Agora, no plano XZ. O plano XZ, a gente tem que o y vale 0. Substituindo o y igual a 0 na equação do plano, a gente vai ficar com x mais 0 mais z igual a 1. Então, a gente vai ficar com z é igual a 1 menos x. Também é uma reta, a gente marca essa reta no plano XZ. Beleza? E estes aqui são os nossos traços, que são os pontos, que são os traços, né, de interseção com os planos coordenados, do nosso plano com os planos coordenados. Só para você guardar bem na sua cabeça, toda vez que a gente tem aqui plano XY, é porque o Z vale 0. Toda vez que a gente tem uma letra que não aparece, é a letra que vale 0. Beleza? Aí, depois que a gente encontrou os nossos traços, a gente tem que marcar os pontos de interseção do plano com os eixos coordenados, que são esses pontos que a gente acabou de encontrar quando a gente fez lá o traço. Olha só. Aqui, o ponto de interseção com o eixo y é esse ponto aqui, 0, 1, 0. Toda vez que a gente tinha o eixo y, a gente tinha o ponto 0, 1, 0. O ponto de interseção com o eixo x é 1, 0, 0. Toda vez que a gente tinha x, a gente tinha esse ponto 1, 0, 0. E o ponto de interseção com o eixo z é esse daqui, 0, 0, 1. Toda vez que a gente tinha z, que se foram aqui, a gente tinha esse mesmo ponto. Beleza? Então, a gente vai pegar esses pontos de interseção com cada um dos três eixos e vai marcar nos eixos. Show! Agora, a gente vai traçar um paralelogramo
passando por esses 3 pontos e achurar o paralelogramo. Repara só que aqui são os nossos pontos de interseção com os eixos coordenados. Aí, se eu ligar aqui, vou ligar de azul. Esses daqui foram os traços que a gente encontrou. Essas 3 retas aqui foram os traços que a gente encontrou naquele primeiro passo, né? Quando a gente estava achando os traços. Aí, o nosso plano, ele tem que conter esses traços. Só que ele se expande infinitamente, né? Mas, como a gente não consegue desenhar infinitamente, a gente faz um paralelogramo assim e achura para mostrar que isso aqui é o nosso plano. Beleza? Então, para traçar o gráfico do plano, a gente tem um passo a passo, que é, primeiro, a gente identifica os traços do plano, que são as interseções do plano com os eixos coordenados, x, y, y, z e z, x. Depois, a gente marca os pontos de interseção do nosso plano com os eixos coordenados, que a gente encontra os pontos de interseção quando a gente faz os traços. E aí a gente marca esses pontos de interseção com os eixos coordenados. Depois a gente traça um paralelogramo e achura esse paralelogramo para indicar o nosso plano. Beleza? Esse vídeo te ajudou? Responde aí.